avante, ó crente, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz. Contra os inimigos, ante essas multidões, excelso comandante, dirige os batalhões. Avante, ó crente, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchar, no posto sempre achados, fiéis permanecer, em meio de perigos, seguindo o grande Rei. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal. Hoje há combate horrendo, muito cedo a paz final. Então, eternamente, bendito vencedor, o céu glorificado, com Cristo Salvador. Boa noite, irmãos, graça e paz. Glória a Deus, por nós já começarmos esse culto louvando ao Senhor, podendo avançar. Como é bom, né? Que nós tenhamos essa consciência de que é preciso avançar, né? Como crentes. Nós temos nos últimos domingos, né? O pastor tem tratado sobre a questão da compaixão. Temos falado muito a respeito disso, temos visto essa situação de diversas maneiras, através do ensinamento bíblico, através do que a palavra tem nos trazido. E a compaixão de Deus, ela tem que gerar em nós algo que nos impulsione, que nos mova, que nos faça sentir realmente ou ter esse sentimento pelo próximo. Existem muitas pessoas as quais ainda precisam ouvir a palavra, e nós, como missionários do Senhor, sabemos bem disso, e temos em nossas mãos a obra, temos a missão. Mas como fazer essa missão, como ter essa visão, se não for pela compaixão para com as pessoas que não conhecem da graça salvadora de Cristo? É preciso que nós levemos essa palavra. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia nessa noite, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler dos versículos 18 ao 20. Mateus 28, de 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus através desse texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, nós temos orado muito pelas missões, nós temos falado de orações, e através das orações nós temos colocado
a nossa obra missionária como um pedido a Deus para que Ele realmente nos mova, nos impulsione. Fazer missão, ela pode ser vista ou realizada de diversas formas. Não existe uma única maneira. Falando de Deus, louvando, investindo, orando, intercedendo. Existem muitas formas. Mas o que o nosso coração precisa estar ciente é de que é necessário fazer a missão. Não há como fugir disso, né? Por mais que a gente queira muitas vezes se colocar numa situação passiva, dizendo, poxa, já tem a igreja, já tem o pastor, já tem o missionário, já tem o cara que canta, que grava ali um louvor e leva isso para outras pessoas, mas cada um de nós também tem essa missão na mão. Para que o evangelho possa ser ensinado a todas as pessoas, nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos que ter uma lembrança de que isso é uma ordenança, primeiramente, e de que Deus prometeu estar conosco até o fim. Se Deus é por nós, não há o que temer. Então, se há em nós algo ainda que nos tira da presença de Deus, ou que nos afasta da possibilidade de fazer a missão, ore para que Deus tire essa barreira. Ore para que Deus coloque em nós como igreja a certeza de que se Ele está conosco, não há o que temer, e Ele prometeu estar conosco. Então não há dúvida na palavra de Deus, amém? Então se você tem algum temor, se eu tenho algum temor, se nós como igreja temos alguma dificuldade, que isso caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos fazer a missão, amém? Pedir para que a igreja se coloque em pé para nós orarmos nesse momento, pedindo para que Deus confirme a sua palavra em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo teu culto, Pai, te louvamos pelos teus filhos que aqui estão, pela oportunidade, ó Deus, que nós temos tido de estar na tua casa, pela chance que o Senhor tem dado a cada domingo, Deus, de renovarmos as nossas forças em ti, ó Pai, de que a nossa mente, ó Deus, possa enxergar ainda com maior clareza o que tu tens colocado à nossa frente, as missões, ó Deus, que tem nos dado, ó Pai, os desafios sim que tens colocado, mas que o Senhor tem nos capacitado, Pai, tem dado tudo aquilo que é necessário, ó Pai, tem dado sustento, tem dado condições para que possamos aprender. Tu tens estado conosco, Pai, aleluia. O Senhor prometeu e o Senhor tem cumprido nas nossas vidas, ó Pai, a cada caminhada, Deus, a cada direção que tomamos, a cada ousadia que temos de falar do Senhor, e que muitas vezes vem o temor do que pode vir depois, mas o Senhor tem confirmado, Deus, através de milagres, através de maravilhas que temos visto, Pai, de transformações de vidas, de renovação, que o Senhor tem feito, ó Deus, tem cumprido a tua promessa. E por isso, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor possa perdoar, ó Deus, por aquilo que temos falhado, perdoar os nossos pecados, perdoar, ó Deus, o fato de muitas vezes termos nos acomodado, temos sido covardes, ó Pai, não temos crido na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, diante da nossa pequena fé, para que nós possamos modificar a nossa vida, nosso coração, nosso ser, que nós confiemos em Ti, ó Deus, verdadeiramente, de todo o nosso coração, e que essa confiança nos impulsione em direção à missão, Pai, que Ele nos traga cada vez mais próximos de Ti, e que fazer isso nos encha de alegria, nos encha da Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por cada filho Teu que aqui está. Nós estamos aqui, ó Deus, para prestar o nosso culto a Ti, ó Deus, que o melhor de nós possa se apresentar a Ti nessa noite. Nós sabemos que o Senhor tem muito também a nos dar nessa noite, ó Pai. Nós estamos aqui de corações abertos, nós estamos aqui com os nossos braços abertos para receber, ó Deus, Tu que tens para nós nessa noite. Te louvo, ó Deus, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar a Deus? Nós começamos cantando que nós somos luzeiros. Uma luz escondida, ela não brilha na escuridão. Uma vida que está em trevas e que não tem a luz, ela não vai resplandecer o amor de Deus. E nós somos luzeiros. Deus nos levantou para que nós pudéssemos levar a palavra àquele que se encontra cativo,
aquele que se encontra perdido. E eu e você somos a candeia que não deve ficar escondida. Por isso, cante. Cante com a convicção de que você é luz em meio a este mundo de trevas, e que Deus pode te usar para ser luz na vida de alguém que se encontra perdido, amém? Vamos cantar. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou para libertar os cativos e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Amém. Quantas vidas nós temos observado com desejo de algo mais. Vidas que têm buscado e não têm encontrado. Porque são vidas que têm buscado aonde não existe o alimento. Vidas que têm buscado por caminhos tortos, caminhos que têm levado à perdição e não caminhos que têm levado até o aconchego, o abrigo do nosso Pai, que está ali, esperando que nós, como pescadores dele, nós possamos lançar a nossa rede, lançar a palavra, para que ela possa recolher aqueles que buscam. E essa música diz: lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. É através da palavra. Nós não somos capazes pelas nossas próprias forças, mas nós somos capacitados pela palavra de Deus, por crer na palavra de Deus. E ali diz: sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer, Ele faz em todo o tempo.
E nós temos que crer nessa verdade de que Deus vai fazer algo através de nós. Não se sinta pequeno, incapaz de lançar a palavra. Não, nós lançamos a palavra. Mas quem vai operar, quem vai fazer com que essa palavra brote, é o Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, cria na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Amém. Deus coloca palavras nos nossos lábios, na nossa boca, para que a gente possa levar essa palavra às pessoas. E eu quero desafiar você nesta noite, mesmo aqui dentro da nossa igreja,
a falar sobre Jesus para aquele que está ao seu lado, a liberar uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo. É um exercício de ser missionário. Por isso que enquanto nós vamos cantar a próxima canção, eu quero que você profetize sobre a vida do seu irmão nesta noite. Profetize. A música diz: não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Vamos praticar abençoar a vida dos nossos irmãos. Vamos praticar abençoar a vida daqueles que nós amamos. Por isso, neste momento, com alegria, profetize sobre a vida do seu irmão. Saia do seu lugar, coloque a sua mão sobre ele e profetize. Amém? Vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar.
Pai, que os nossos lábios não se cansem, ó Deus, de profetizar a Tua palavra, ó Deus, de profetizar o Teu agir, o Teu querer sobre a vida dos nossos irmãos, ó Deus. Que nós possamos abençoar uns aos outros, ó Deus, em todo o tempo, ó Pai, para que as nossas vidas sejam, ó Deus, a representação verdadeira do Teu reino, ó Pai. Que a alegria que tivemos neste momento, ó Deus, seja a verdadeira alegria que teremos contigo na glória, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão, ó Deus. Obrigado pela Tua presença neste lugar, ó Deus. Fala, Deus, fala com os nossos corações, ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, ó Deus, que os nossos corações estejam sedentos de Ti neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Graça e paz do Senhor. Para mim é uma experiência profundamente marcante. Pela minha trajetória, pela trajetória da minha família. E essa é a igreja da qual o Senhor me fez saber que eu era desse lugar há muito tempo. E o nosso Deus é um Deus de pactos, de memória. E eu queria, não sei por que eu vou falar isso, mas fazer alusão, pastor, não estava no script, né? Fazer alusão à minha sogra. Porque ela viveu aqui. Não cheguei a conhecê-la, mas só de ouvir falar a referência que ela foi para os filhos, Maria de Lourdes Mazola de Souza. E quando eu saí do ministério do qual eu participava, a minha esposa considerou o fato de nós voltarmos. E aquilo para mim não fez muito sentido, porque não era a minha igreja, mas eu me abri às possibilidades de Deus. E chegando aqui, nós fomos muito bem acolhidos. Falei para o Levi, para o pastor Levi, sobre algo que marca a nossa igreja, a sensibilidade notável de acolher o irmão. E passei a me sentir em casa, na casa do papai, na casa da minha família, na casa da história da minha família. E isso me trouxe laços profundos, que aqui, num breve tempo de convivência, são laços mais profundos do que a igreja da qual eu participei por mais de 30 anos. É um mistério isso. Estou me sentindo bem em casa. E eu faço, está aqui minha esposa, meu cunhado, minha cunhada, fazer memória, porque nós estamos aqui por causa dela, porque ela orou, e orou em meio a sofrimento, partindo dessa vida, e impetrando a bênção sobre cada filho, e respingou, evidentemente, aqui no genro, né? Que coisa boa. Deus é exagerado, sem medida, né? Ele, quando abençoa, ele transborda para todo lado. E eu estou aqui com a minha família, minha esposa, e com a família do Senhor.
Eu queria abrir um texto com você que talvez vai ser projetado ali, né, Edu? Um texto que para mim é magistral, essencial para podermos pensar sobre esse tempo litúrgico da nossa igreja chamado missões. Talvez a essencialidade da missão esteja exatamente nesse texto. E eu queria lê-lo com você. Ler, orar e refletir com você. A partir do verso 1 até o 7. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Extraordinário. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Senhor, tem misericórdia. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, porque nós não temos autonomia para nada, se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, louvado seja o teu nome, Senhor. Vós sois os ramos, um galho seco de uma árvore qualquer. Isso que nós somos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. O último versículo, e aqui eu fecho. Se permanecerdes em mim, ele retoma, ele faz a chamada para marcar a sua linguagem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, Senhor, tem misericórdia, dá-nos esse cuidado. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Feche os teus olhos para que nós possamos orar a Ele. Obrigado, Senhor, por esse tempo kairós, o tempo eterno. A Tua palavra está sendo aberta. E nós pedimos, Senhor, agora toda a reverência, não ao homem que prega, mas à Tua palavra que está sendo aberta, para poder aqui ser ouvida pelo Teu santo e poderoso Espírito, que traz a vida a cada letra, e cada palavra, cada vírgula, cada composição gramatical. Senhor, tem um sentido profundo para nós. Nós não queremos perder nada, Senhor. Sacraliza, por favor, a nossa fala, enquanto portadores da Tua graça, veículos Teus, meros instrumentos feitos de vaso de barro, mas também, Senhor, unge os ouvidos, para que podemos ouvir o som maravilhoso das boas notícias do Teu reino. Assim nós oramos, dobrando-nos diante de Ti, em temor e tremor, porque aqui nós não falamos, Senhor, de um púlpito de alto para baixo, mas como servo, Senhor, servindo ao outro daquilo que o Senhor tem nos falado. Que seja assim, Senhor, que haja liberdade do mover do Teu Espírito entre nós, para que possamos não apenas agasalhar a Tua palavra, recebê-la em nosso coração, mas que ela se transforme em porção de vida, para que possamos vivê-la e, sendo transformados de glória em glória, possamos alcançar a estatura do varão perfeito, que é o Teu Filho Jesus.
Faz assim com cada um de nós, Senhor, porque desesperadamente precisamos. Portanto, Senhor, tem compaixão de cada um de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, querido? Eu vou me deter apenas a 4 versículos, tá? Que é uma espécie de compêndio que eu queria compartilhar com você daquilo que ele nos falou. E a chamada é essa. A chamada é essa. Frutificai-vos, é um imperativo. Imperativo de missão, mas não é apenas de missão. É de realização humana. Queridos, nós fomos feitos para frutificar. E se a gente não frutificar? Azeda. Esvazia o ser. As coisas não acontecem. E talvez a nossa grande derrocada como sociedade é não poder se render à palavra do Senhor. E eu quero começar falando desse primeiro versículo que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Extraordinário. Por que é essencial? Primeiro é a fala de Jesus, deve estar em vermelho na tua Bíblia. É a linguagem do nosso Senhor, é fonte primária, não tem citação, não é fonte indireta, vem direto da fonte, do amor de Deus. Então ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O pai, sendo agricultor, que cuida da vinha, da videira. A videira em Israel tipificava o fruto, mas também a alegria, porque produzia o vinho. Não era para encher a cara, era para celebrar a vida, celebrar a aliança com o Senhor. E aqui Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e o Pai que cuida, o Pai de amor, que enviou o seu Filho em graça para poder nos salvar. E esse texto, primeiro versículo, nos diz o seguinte: Ailton, e você, meu irmão, minha irmã, tome cuidado, porque se existe uma videira verdadeira, tem uma videira falsa. Cuidado, para que você e eu não sejamos enganados. É isso que o Senhor está falando. Eu sou a videira verdadeira. Ailton, sou eu que te dou a alegria, a realização, a força, a sustentabilidade, a cura. Sou eu que nutro você da seiva da minha graça, sem a qual você não pode viver, Ailton. E nós precisamos crer nisso. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos galhos secos. Não temos vida em nós próprios, não temos autonomia, não temos liberdade. O texto vai desdobrar nesses conceitos que eu vou compartilhar com você, e tomara que eu não ocupe vocês em muito tempo. Mas o Pai que é agricultor, que é amor, Ele enviou seu Filho em graça para que pudéssemos viver a vida que temos hoje. E por que não a vivemos como deveríamos viver? Porque temos nos enebriados, nos entorpecido, nos distraído com outras bebidas. E eu queria que você abrisse Efésios capítulo 5, verso 18. Alguém leia aqui na congregação. Efésios
capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com o vinho do mundo, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Gente, isso é uma notícia extraordinária. O texto de João 15 é a Trindade se manifestando para nós. O Pai que é o agricultor, o Filho que é o vinho, e o Espírito que traz a seiva de vida para cada um de nós. Que temos que nos encher, nos orientar, ouvir, para que possamos ser servos desse Deus bendito, servos desse Senhor, que quer o nosso bem, que tem planos de paz, que tem um futuro para cada um de nós. Um Deus sem medida, acabamos de cantar, que Ele é poderoso para fazer muito mais a tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E aí, queridos, por que isso não acontece na nossa vida em grande parte? Porque temos sido absorvidos pelo mundo. Temos nos ocupado com coisas que não são pão, essência da vida. A gente está trabalhando demais. A gente está se ocupando demais. A gente se lança, se deixa levar por um entretenimento, porque a gente está cansado demais e a gente precisa entrar na caixa do nada, né? A gente precisa descansar. Um descanso eterno, porque nós trabalhamos de manhã, de tarde e de noite. E as preocupações nos consomem. E parece que o tempo, a gente estava orando na sexta-feira, é contra nós. Diminui um pouquinho, querido, o microfone, porque eu já falo alto com essa voz. E o mundo está nos sugando. E aí a gente vai precisar de remédio para dormir, remédio para levantar, remédio para comer, remédio para todas as ordens, porque a nossa vida fica disfuncionalizada fora dele. Queridos, não há nada fora daquele que é a videira verdadeira. Paulo vai dizer isso em Atos capítulo 17, verso 28. Nele existimos, vivemos e nos movemos. Fora dessa base que é Cristo, nada existe. Nada. Então, queridos, é na videira que temos que satisfazer a nossa vida. É na videira que temos que priorizar a nossa vida. É na videira que temos que fundamentar a nossa vida. A partir dessa condição da videira, aí vai trabalhar, vai viver, vai lidar com os filhos, com o marido, com a esposa, com os vizinhos, com os amigos. Viva a vida! Mas sem a videira, você vai se frustrar. Sem a videira, nós estamos dançando à beira do abismo. Às vezes dá certo, mas tem a hora que a gente cai na frustração. Por quê? Porque Ele é a videira verdadeira. É Ele que nos dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer amém, meu irmão, minha irmã? A alegria do Senhor é a nossa força motriz, é o nosso impulso, é o chão para os nossos pés, é a cobertura necessária no deserto, é a boa companhia quando nós estamos fazendo a travessia no enfrentamento da vida. Sem Ele não vai. E enquanto nós estivermos insistindo com outra fonte,
a gente vai continuar na marcha, na toada, eu gosto muito dessa palavra, na toada da decepção. A gente tem que chega. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e as demais coisas. Sabe aquelas coisas que você precisa organizar na sua vida? Né? Conta, né? Relacionamento, disfunções da alma, porque às vezes a gente se sente só, enfrentamentos com a vida, resolver questões da família, com os filhos. Sabe isso tudo? Ele está dizendo que quando nós priorizamos Ele, isso são coisas que Ele acrescenta, que vão acontecendo na ordem da naturalidade, porque Ele vai fazendo na medida que nós estamos priorizando, como a videira verdadeira na nossa vida. Ele é o centro. Eu não posso amar a minha esposa e meus filhos, ainda que isso seja nobre, sem Ele. Primeiro eu tenho que passar na videira verdadeira. Ele que me ensina a amar, Ele que me ensina a perdoar, Ele que me ensina além dos limites impostos pela vida. É Ele que faz tudo, não é pela nossa força, querido, é pela graça do Senhor. E nós precisamos de graça. Graça do Senhor. E de onde vem essa graça? Da videira verdadeira. Da videira verdadeira. Quer viver? Quer viver muito? Quer viver qualitativamente? Quer viver para valer? O Senhor disse que é possível. Você não precisa pedir, Ele te oferece. Mas você precisa priorizar a videira. Porque o ramo de si mesmo não produz nada. E basta a vida, eu já estou com 61 anos, basta a vida ser processada para você perceber que nós somos um caniço esvoaçante. Nós não somos nada, poeira, um conto ligeiro, frágeis, precários. Se não fora o Senhor conosco, há muito já teríamos perecido. É o Senhor, é a videira que sustenta o universo, a vida, a natureza. Extraordinário tudo isso. Isso não veio do nada. Mas essa é a graça universal, que faz com que a chuva venha sobre os bons e sobre os maus, sobre os ímpios e sobre os justos. Mas existe uma graça que emana da cruz, que redimiu a tua alma, que garantiu o passaporte direto para o céu. E nós estamos de volta para casa, queridos. E Ele quer fazer dessa jornada, dessa travessia que você está fazendo hoje, uma travessia que você pode ter alegria, realizações. É um Deus que quer nos dar tanto. E a gente fica se enrolando, se desfuncionalizando, se desencontrando com coisas pequenas, porque falta-nos prioridade. Enxergar que tudo está nele e para Ele são todas as coisas, inclusive a tua vida, querido, inclusive a tua vida, querida. Tudo está nele, nada fora dele, nada fora dele. Verso 2, a missão. Já que estamos falando dessa semana litúrgica sobre missões, o verso 2 nos esclarece, dizendo o seguinte: todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta. É o Senhor que está falando. E todo ramo que produz fruto, Ele o poda para que possa produzir mais fruto. Então há dois públicos aqui, queridos. E o fio condutor desse texto aqui é frutificar. Então
Então, aquele que não frutifica e que fica lançando as suas expectativas em fontes alheias, fontes de poços mal cheirosos, fundamentando a sua vida em videiras falsas, não vai conseguir produzir, porque ele entende que a força está nele e não no Senhor. E aqui o texto, a gente precisa ter um carinho para olhar que a Bíblia interpreta a Bíblia, não é o homem, nunca o homem. O homem não tem capacidade de fazer uma hermenêutica sobre a Bíblia, uma interpretação. É a Bíblia que interpreta a Bíblia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não é o caráter do nosso Senhor Jesus cortar ninguém. E de onde vem esse corte, essa amputação? Da nossa própria frustração, querido. Sabe por quê? Porque o teu projeto, sem ele, não vai dar certo. É castelo de areia sobre uma base arenosa. Ele falou isso. Aquele que ouvir as minhas palavras e não as praticar, será como um homem imprudente, que edificou uma coisa linda, um projeto maravilhoso. Vai dar certo, eu vou me aposentar, eu vou casar, vou ter filhos, eu vou comprar uma casa, vou comprar um sítio. Mas sem ele, sem a vivência, a convivência com ele, porque ele é o Deus Emanuel, esse projeto vai virar algodão doce. Sabe que já comeu algodão doce? Já acabou, me dá outra aí. Você pode comer 10, você vai pedir mais e não vai se satisfazer. E ainda vai ficar diabético. O que nos realiza é a videira verdadeira. E aquele que não frutifica, permanecendo nele, enxertado nele, uma hora ou outra, vai sentir o gosto do fracasso. E, gente, olha, como educador e também como pastor, porque eu lido com outras pessoas, fora desse arraial aqui, pessoas que nós temos uma convivência de amizade. Eu vejo tantas pessoas batendo a cabeça com filhos, com vida econômica, com trabalho, com relações sociais. Sabe por quê? Porque não depositou a confiança no lugar certo. Porque é o Senhor que nos prepara para poder enfrentar a vida. Não é a tua capacitação, não é o teu diploma, não é a tua competência, não é a tua agenda, mas a graça dele. Então esse corte, essa amputação, queridos, é a casa caindo. Chega a hora que ela vai afundando. E as rachaduras estão mostrando, acompanhe os sinais. Porque Deus fala, Deus sempre está nos situando com sinais. A casa está com rachadura, e aí a gente faz um reboco. A gente não está entendendo que o problema é a fundação. Porque nós não estamos fundando a nossa vida na videira verdadeira. E aí o corte vai chegar. Agasalhe isso no teu coração. Porque sem o Senhor você pode ter tudo, mas você não vai ter nada. Mas com o Senhor, ainda que você tenha pouco, você é plenificado com o amor dEle. Você pode dizer amém? Com o Senhor, nós temos tudo. Tudo. E Ele vai organizando a nossa vida, reconstruindo a nossa história. E o outro público? O outro público é aquele público
que faz parte do amor dele. São pessoas remidas, salvas, porque se renderam aos pés da cruz. A esses que frutifica, olha essa palavra, ele vem e poda, para que possa frutificar ainda mais. Presta atenção no que eu vou dizer para você, querido e querida. Se você pertence ao Senhor, está inserido na videira verdadeira, as circunstâncias pelas quais você passa, os enfrentamentos que você tem na sua vida, não tem nada a ver com o diabo. O diabo não tem mais autoridade sobre a tua vida, porque o guarda de Israel não dormita e nem dorme. Ele é conosco, você pode dizer amém? Ele é conosco. Então, a circunstancialidade, o deserto que você possa estar atravessando, tem a ver com o Senhor. Porque aqui, no primeiro e no segundo público, há uma democracia estonteante, né? No primeiro público há sofrimento, no segundo público também há sofrimento. Primeiro público, esse primeiro público fica livre para que o diabo possa trabalhar. Segundo público, não. É o Senhor que nos conduz no deserto. É o Senhor que nos ensina lá. Então, queridos, quando o Senhor falou, e nós também aqui recitamos esse texto, ide por todos os povos e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei o quê? Convosco até a consumação do século. Ele está com a gente. Ele não está prometendo a você uma vida imune de desafios, imune de dificuldades. Pelo contrário, são através dessas angústias, desse sofrimento, que o caráter de Deus passa a moldar a nossa vida. E Ele quer fazer isso. Antes de te abençoar, antes de você encontrar aquela mesa maravilhosa, servida pelos anjos, depois do deserto, Ele quer te tratar. Ele quer me tratar. Ele quer me ensinar. Antes da bênção, o ensino, o tratamento, para que a gente possa crescer e a nossa fé seja tão grande, que fique do tamanho de um grão de mostarda. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E nesse sentido, o frutificai-vos aqui não é um imperativo religioso. Preste atenção, querido. Se o frutificar está para aquele público que não pertence ao Senhor, que está correndo risco de ser cortado a qualquer momento, e para aquele público que pertence ao Senhor, e o Senhor está tratando, porque nós precisamos ser tratados, porque nós somos teimosos, nós somos intransigentes, nós temos um jeitão que às vezes não agrada o Senhor, e precisamos ser quebrados. Aí depois vem a bênção. Mas tanto no público quanto no outro, a palavra frutificai-vos é senso comum. Sabe por quê, queridos? Porque frutificar não é uma condição religiosa, é uma condição existencial. Se nós não frutificarmos, a gente não consegue viver. Isso está muito bem descrito em Gênesis, que o homem foi criado para lavrar e guardar o jardim. Não tem jeito, queridos. Nós não estamos aqui de passeio.
nós estamos fazendo a travessia de volta para casa. E a sua vida tem sentido somente nele. Então, os vinhos falsos, a videira falsa, que nos leva para outros lugares, não vão nos permitir ter uma vida de realização, porque nós só iremos nos realizar nele. Só nele. E por isso que tem tanta gente que está aí, imersa, aprofundada em tantos projetos, numa hiperatividade, num proativismo, aí faz e trabalha e tal, e junta dinheiro. Gente, estou dizendo que isso não seja bom. Você tem que trabalhar, você tem que sonhar. Mas o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Se os teus planos não estiverem nele, você está correndo o risco de se frustrar. Se você for servo dele, e aqui todos são servos, o Senhor precisa te podar para que você possa produzir ainda mais frutos, ainda ter mais alegria, ainda presenciar mais realizações na sua vida. Verso 3: Vós estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Estávamos na reunião de oração falando um pouco sobre isso com um texto em Eclesiastes 9, verso 8, dizendo assim, sejam sempre alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Sabe por que a gente escorrega? Sabe por que a gente está tropeçando em muitas decisões, em muitas escolhas, em muitos empreendimentos? Porque as nossas vestes estão manchadas. E vestes manchadas impede do óleo encher as nossas lamparinas. A gente precisa de óleo, a gente precisa de unção, a gente precisa de proteção, a gente precisa de termo de segurança do reino, pelo sangue de Cristo na nossa vida. Mas para isso você precisa ter vestes limpas, e Jesus está falando que a única maneira de você ter vestes limpas, passar nessa lavanderia, é visitar e se dobrar à cruz do Calvário, pela palavra. Levante a tua Bíblia, querido. Preste atenção nisso que a gente está fazendo, ainda que seja simbolicamente. Isso é uma carta de Deus para você. Carta de Deus endereçada para você. É isso que te limpa, é isso que te sustenta, é isso que te orienta, é isso que te dá discernimento, é isso que te fala, vai, fica, volta. É a palavra de Deus que vai higienizando a nossa condição pecaminosa. E para ser pecador, você basta existir. Nossa, pastor, tá radical. Não basta você respirar, que você já é pecador. Você não precisa praticar. E quem nos limpa? A palavra dele é a palavra. A gente precisa investir em tempo com a palavra. A gente precisa ouvir a palavra. A gente precisa conversar com a palavra. A gente precisa separar tempo para a oração. A gente precisa separar tempo para estar na igreja, servindo ao Senhor. Porque se nós não frutificarmos,
Se nós não frutificarmos, o Senhor nos poda com a nossa própria amputação. E aí a gente vai se frustrando, se frustrando. E aí eu descobri, queridos, que eu preciso fazer a obra de Deus. Sabe por que eu preciso fazer a obra de Deus? Primeiro, porque tenho amor à obra de Deus. Mas eu preciso fazer a obra de Deus porque enquanto estou fazendo a obra de Deus, eu estou me desocupando de mim mesmo. Senão eu vou ficar ocupado com as minhas coisas e eu não dou conta. Enquanto estou ocupado com as coisas de Deus, servindo o outro, Deus vai arrumando, organizando a minha história, a minha vida e me abençoando. Você quer ser abençoado por Cristo? Essa é a missão. Frutifique. Porque você tem um talento, não é um térreo. Você tem uma missão. E se você compreender isso, tiver essa visão, nada te faltará. Aí você vai experimentar o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Por último, verso 7, dá uma pulada para o último versículo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nossa, parece que tem uma bifurcação aqui, né? Um ponto de encontro onde todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestes recaem sobre nós. Um lugar em que eu me encontro com Ele, permaneço nele e Ele permanece em mim, é exatamente no caminho. Ele é o caminho. Queridos, nós podemos ter todos os projetos possíveis, desde que eles sejam legítimos. Não é para onde se vai, mas como se vai. Por isso Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos conduz à verdade e à vida. Mas Ele está dizendo, Ailton, se você não tiver essa rodovia de segurança, você vai fazer bobagem com a tua esposa, você vai fazer bobagem com os teus filhos, você vai fazer bobagem com você mesmo. E nós somos ligeiros para pecar. Agora, quando eu estou na estrada com Ele, no caminho dEle, querido, não tem como dar errado. Não por causa de mim, mas por causa dEle. Então você pode sonhar, você pode lançar projetos, a resposta certa vem dEle, mas você tem que colocar nesse caminho, permanecer nele e Ele em você. E aí tem 2 versículos, um é Salmo 37:4, que vai dizer assim, ó, agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você tem que se agradar no Senhor. Em contrapartida, o Senhor tem que se agradar em você. É isso que Ele está dizendo. E quem experimentou isso foram 2 jovens príncipes, brilhantes, destacados, fora da curva. De 12 príncipes, eles tiveram essa consciência, Josué e Caleb. Está lá em Número capítulo 14, eu acho que no verso 4, que diz assim, aí falou diante de uma assembleia completamente apavorada, diante dos gigantes da terra. Aí ele, Caleb, eia, se o Senhor se agradar de nós, aí eu achei tão lindo, se o Senhor precisa se agradar de mim e de você, se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos dará essa terra prometida que emana leite e mel. Queridos, preste atenção. Para que as coisas deem certo na nossa vida, a gente precisa frutificar. Porque nós não nascemos para outra finalidade a não ser para o louvor e para a glória do nome dEle. E se tentarmos viver fora disso, você está predestinado a um corte produzido pela sua própria amputação.
Mas se você decidir por Ele, Senhor, conduz a minha vida, conduz a minha história, e se enxertar na videira verdadeira, Ele começa a frutificar em você. E daqui a pouco chega a poda. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Você pode dizer amém? E aí Ele vai te tratando, vai tirando. Às vezes dói. Ai, Senhor, Ele vai devagarzinho, né? Mas Ele vai fazer a limpeza, a necessária limpeza, para que você possa se realizar no trabalho da missão. Enquanto você frutifica para Ele, Ele vai frutificar em sua vida, para que você possa experimentar o melhor que Ele tem nos dado, a graça da vida abundante. A graça da vida abundante. E tudo aquilo que pedirmos a Ele será feito, não segundo a nossa vontade. Por favor, Jesus não está falando isso. Não é uma vontade deliberada, né? Ah, pastor, então, já que eu permaneço nele, ele em mim, vou fazer uma fezinha lá na loteria para ficar milionário. Não. Só pode ser feito tudo aquilo que nós pedirmos segundo a vontade dele. Senão a gente vai ver outro delírio. Outro delírio. Então, queridos, existe uma condição de vida abundante. E a gente precisa crer nessa palavra. A bênção sobre a tua casa. A bênção sobre os teus filhos. A bênção sobre os teus sonhos. A bênção sobre aquilo que te tira o sono e você não sabe como fazer. Senhor, estou num beco sem saída. Ele tem a resposta. Ele tem a porta de emergência. Ele é o caminho que nos conduz à verdade e à vida. E nós precisamos crer nisso. Mas desde que a gente tenha essa consciência de missão. Eu estou aqui porque também quero ser abençoado por Ele. Eu estou aqui porque sei que enquanto divido, a minha vida é multiplicada. Preste atenção nisso, querido. Divida a tua vida com alguém. Ore por alguém. Se comprometa com a sua igreja, porque Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus, o Espírito de Deus que te conduziu a essa igreja, para que você possa servir. Então a missão não é para lá. Começa daqui para fora, de dentro para fora. Missão não é ir apenas para a África. A missão é você frutificar onde você está. No seu cotidiano, no seu trabalho, sendo sal e luz, resplandecendo a glória do Senhor, frutificando como Ele quer que você frutifique. E quando você fizer isso, deixar de ser agente secreto do reino e falar, eu sou servo do Senhor, com todas as implicações, com todas as perseguições, como às vezes é acometido com a minha vida, na vida pública. Queridos, nada vai te faltar, porque o Senhor será conosco, será contigo, será comigo, e Deus vai nos abençoar. Feche os teus olhos e adore o Senhor. Eu queria orar por pessoas que querem frutificar. É tempo de missão, tempo de comprometimento, tempo de priorização no reino, tempo de se enxertar na videira verdadeira, a qual a única possível de nos fazer bem-aventurados, não felizes, essa terminologia capitalista, mas bem-aventurados nele, para que possamos experimentar vida abundante. Se você quer a sua vida, quer se colocar diante dele, para que ele possa fazer você frutificar, para que você possa experimentar uma nova história em sua vida,
Eu queria orar por você. Levante uma das suas mãos, se a palavra te tocou nesta noite. Amém, pode baixar a mão, pode baixar a mão, pode baixar a mão, pode baixar a mão. O Senhor te vê, o Senhor é contigo. Todos de olhos fechados. Esses irmãos que levantaram as mãos, sem delongas, você quer hoje fazer um marco histórico na vida, na tua vida diante dele, quer se render a ele, clamando ao Senhor: Senhor, muda a minha vida, porque eu sou um galho seco e preciso ser enxertado nessa videira verdadeira, porque eu quero alegria, eu quero, Senhor, a bem-aventurança do teu reino, eu quero encontrar um sentido a essa vida, porque ela está chata, ela está pesada. E quantas pessoas, crentes, servos no Senhor, perderam a leveza de viver, perderam a alegria de estar na casa do Senhor, porque perderam a noção de que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e o Espírito nos enche dos seus gomos do Espírito de Deus para poder nos realizar e trazer uma boa obra em nós. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui como pastores, orando sobre a vida desses servos, e nós somos os primeiros a chegarmos aqui, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não queremos viver fora da videira verdadeira, porque o único vinho que nos causa alegria é o Senhor. A alegria do Senhor, que é a nossa força, que é a nossa fundamentalidade, que é a nossa cobertura das setas que tentam nos atingir, nos atravessar. Ajuda-nos, Senhor, porque se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidadela, em vão vigia o sentinela. E inútil vos será acordar cedo e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeaste, porque só o Senhor pode ser conosco, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ao Senhor toda a glória. Portanto, Senhor, abençoa cada um desses teus servos, as tuas ovelhas. Estão aqui, Senhor, cada um pelo seu motivo, pela sua necessidade, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa instruir no caminho de justiça, para que cada um de nós possamos, então, celebrar a nossa vida diante da videira verdadeira. Eu abençoo você, meu irmão. Eu abençoo você, minha irmã. E faço isso em nome de Jesus. Coloque a semana diante de Deus. Deus, eu sou muito grato por esse tempo que passamos aqui. Sou muito grato pela vida destes amados que o Senhor trouxe aqui. Cada um daqueles que estiveram participando, os departamentos, os ministérios. Senhor, como eles são importantes nessa conjuntura, nesse corpo, que é o teu corpo. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra que é ministrada, foi ministrada no nosso coração, gerando em nós, Deus, um querer novo, uma vontade nova, visão nova. Agora, Deus, nós estamos voltando para a nossa casa. Que desafio que é a nossa própria casa. Por isso nós precisamos de poder, nós precisamos de sabedoria, de amor. Ó Deus, nós precisamos dessa videira jorrando dentro da nossa casa, para que haja perdão, para que haja cura, para que haja reconciliação, para que haja acerto, para que haja sustentação, para que haja esse mover dentro da nossa casa. Que o Senhor possa nos permitir viver a vida na nossa casa com esta esperança. O Senhor sabe, Deus, o que cada vida, cada família tem vivido, tem passado, tem enfrentado. O Senhor sabe no recôndito de cada lar quais são os desafios. Senhor, visita cada família. Eu abençoo em nome de Jesus. Que a semana seja de vitória. O Senhor conhece os desafios de cada um. O Senhor conhece o que cada um colocou no teu altar. Manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder. Mais uma vez, Deus, obrigado por esse tempo. Mais uma vez, Deus, obrigado pela vida desses amados.
E eu quero lembrar daqueles que não puderam estar com a gente, que o Teu Espírito Santo possa continuar fazendo uma obra em cada um desses corações, que eles possam sentir assim amados, profundamente amados por Ti, que o Teu amor possa gerar assim um constrangimento, que eles possam se sentir tão amados, que eles tenham vontade de se engajar na obra, de se envolver conosco nesta obra maravilhosa. Pai, nos leva nessa certeza, nessa bênção, pois nós oramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. E que o amor de Deus, que a paz de Deus, que esse poder que emana da videira, que essa unção do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre as famílias, sobre a Tua igreja neste lugar, sobre todo o povo, o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.